Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu vim trazer para vocês agora mais uma série especial aqui no meu canal que deu bastante trabalho, envolveu mais uma grande aventura e que só foi possível graças à LSF, Escola de Francês em Montpellier, no sul da França, e à IFALP, Escola de Francês em Annecy, nos Alpes. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu de l'histoire de la France, depuis la préhistoire jusqu'à la Moyen Âge. A primeira evidência da presença de humanos aqui na França data de 1.500.060 anos atrás. Obviamente que com essa idade era o gênero Homo, né? Era um ser humano, mas não era a nossa espécie, Homo sapiens. A gente está falando muito provavelmente do Homo erectus ou de algum outro Homo daqueles que os antropólogos estão sempre mudando de uma espécie para outra, Homo habilis e etc. Com essa idade não pode ser nem o Homo heidelbergensis, que é o nosso ancestral direto, que saiu da África, veio até a Europa e originou na Europa o Homo de Neandertal e na África o Homo sapiens, a nossa espécie. O grande ponto é, essas ferramentas que foram encontradas em algumas cavernas, elas são típicas da extraordinária tecnologia do Paleolítico, né? Porque na verdade não, 1.500.000 é comecinho do Pleistoceno, né? Eu não sou antropólogo, eu não sei se dá para chamar isso de Paleolítico, mas acho que sim, né? Porque você já tem as pedras lascadas e tal. Esse registro, o registro mais antigo, esquelético mesmo, que é um Homo erectus, até onde a gente sabe, é o homem de Tutavel, que fica na cidade de Tutavel, que é na região metropolitana de Perpignan, no sul da França, perto da divisa com a Espanha. E a gente não teve condições de para lá, foi tudo muito corrido, mas é bem interessante porque, né, o Homo erectus foi um dos primeiros homens a sair da África, fazer o caminho out of Africa. Lembrando que naquela época o Mediterrâneo era muito mais baixo do que é hoje, né? A gente está falando da era do gelo ainda, tá? Então, ainda que fosse muito mais fácil você cruzar ali pelo Oriente Médio, eventualmente um caminho ou outro possa ter se aberto ali entre a Tunísia e a Itália, alguns lugares que são mais próximos ali, e o oceano é naturalmente mais raso, né? Então, a gente tem esse homem de Tutavel, que é o Homo erectus mais antigo. O homem de Tutavel data de 450 mil anos, né? Ou seja, você vê que entre os artefatos mais antigos e a evidência fóssil, né, esquelética mais antiga, você tem aí mais de 1 milhão de anos, né, de diferença. E esse homem de Tutavel foi encontrado na caverna de Arago, né, que fica perto da cidade de Tutavel. A segunda espécie do gênero Homo mais antiga que foi encontrada aqui na Europa é o Homo heidelbergensis, né, como eu falei, o que dá origem à nossa espécie e ao homem de Neandertal aqui na Europa. O Homo heidelbergensis foi uma outra espécie do gênero Homo que fez o caminho fora da África, além do Homo erectus, né, muitos milhares de anos depois, mas fez esse caminho, chegou aqui até a Europa. E o esqueleto de Neandertal mais famoso da França é o esqueleto de Chapelle-aux-Saints, que inclusive é um esqueleto muito interessante. Esse esqueleto a gente tentou ver, ele está lá no Museu de l'Homme, em Paris. Ele, na verdade, é tombado pelo Museu de História Natural, mas ele fica no Museu de l'Homme. E, enfim, a gente não teve muita facilidade de conversar com o pessoal do Museu de l'Homme para a gente poder filmar esse material. Disseram que ele estava em estudo e etc. A gente fez de tudo para tentar manter contato. E a partir daqui eu vou dar um recado, tá? Para algumas pessoas, se você não quiser ouvir esse recado vai durar 1 minuto mais ou menos, você pula já para esse minuto que eu estou marcando aqui do lado dessa caverna, tá? O que acontece? Eu fiz um pedido no Facebook, né, pedindo para as pessoas que pudessem ter algum contato dentro do Museu de l'Homme, que tentassem interceder por mim para eu tentar falar com eles. Aí algumas pessoas vieram falar que, o Pirula, né, eu achava que ele tinha bom caráter, mas ele está aqui agora tentando dar um jeitinho brasileiro, tentando burlar as regras e tal. Claro, né, as pessoas também não tinham como saber exatamente como é que foi o cortado, mas não é que a gente estava tentando burlar as regras. Era o único jeito de tentar entrar em contato com eles. Eles não respondem e-mail, eles não atendem telefone e no fim das contas era o jeito que eu tinha de tentar falar com o pessoal que trabalhava no museu. Por sorte, né, o pessoal do Nunca Vi um Cientista, né, a Ana me passou o contato do Luiz, que mora em Paris, que é pesquisador da universidade, e ele muito solícito, foi até o Museu de l'Homme, conversou com as pessoas lá e eles falaram que não era possível ver o material. Então vocês vão ficar aí com fotos que eu tirei da internet desse esqueleto de
de Chapelle-aux-Saints, que inclusive é um esqueleto muito interessante, porque ele foi um dos primeiros, né, ou foi o primeiro que levantou a hipótese de que talvez o homem de Neandertal tivesse cultura, alguma coisa que a gente pudesse chamar de cultura, né, que a gente sempre colocou como sendo o limiar, né, o divisor, a grande sinapomorfia da espécie humana, né, aquilo que nos diferenciava das outras espécies mesmo do mesmo gênero, né, os homens mais antigos, ou nossos primos neandertais, né, que não são mais antigos que a gente, eles têm a mesma idade da nossa espécie, mas eles duraram menos. Mas acreditava-se que o homem de Neandertal não tivesse a capacidade de cultura, né, de fazer objetos, de fazer peças de arte, etc., né, que seriam características. E esse esqueleto, ele foi encontrado enterrado naquilo que nitidamente era uma cova, não era simplesmente, sabe, ele foi soterrado porque ele estava num lugar que caiu a terra em cima e etc. Aquilo lá foi uma cova planejada. Óbvio que essas discussões que foram suscitadas tinham a ver porque não necessariamente para você enterrar uma pessoa você possui cultura e foi um funeral, né? Pode ser simplesmente porque tá fedendo ou porque não quer atrair predadores e tal. Mas depois foram feitas novas descobertas que mostram que talvez até os neandertais usassem artefatos. O problema é que aí também tem a outra discussão, se isso daí tinha a ver com o convívio com o Homo sapiens quando eles já tinham chegado aqui na Europa e tal. Enfim, esse é o grande problema, essa é a grande discussão, não vou entrar por aqui nela, mas eu particularmente acho bastante plausível que o homem de Neandertal tivesse sim cultura, tá? Tivesse uma língua ou coisas assim, mas enfim, esse é o meu achismo, não sou antropólogo, se digladiem aqui nos comentários se vocês quiserem. Anatomicamente, os neandertais eram diferentes da gente, eles eram mais robustos, você tinha estrias muito fortes nos ossos, indicando que as inserções musculares eram muito fortes, ou seja, essas pessoas deviam provavelmente trabalhar de maneira muito forte braçal, né? Então carregar muito peso, fazer muita coisa assim. Bom, vocês imaginem na idade do gelo, né? Como é que não devia ser o trabalhão de fazer as coisas. Eles tinham uma caixa torácica mais larga, um queixo muito reduzido, isso é interessante, porque a questão do Homo sapiens envolve o surgimento de queixo. A testa era inclinada para trás, aqui, né? Também a testa mais vertical é uma característica humana, né? Com aquelas cristas supraciliares menores, né? No caso, essas espécies anteriores à nossa, ou primas da gente, tinham essas cristas supraciliares muito grandes. Um nariz muito grande, tá? Aparentemente os neandertais tinham uma cavidade nasal muito, muito grande, né? O pessoal geralmente faz reconstruções dele com nariz de batata. E ele começaria mais pro alto aqui, se eu entendi direito, um troço bastante bizarro. Porém, a capacidade craniana, a capacidade encefálica do homem de Neandertal era equivalente ou até maior do que a nossa, né? Nós, Homo sapiens. Mas só que ela se desenvolvia mais para trás aqui. Eles tinham um lobo occipital mais desenvolvido aqui atrás e aqui a testa mais baixa, tá? Então a conformação desse cérebro era diferente, mas ele era até um pouquinho maior do que o nosso. Lembrando que a gente tá falando de média, né? E obviamente toda essa conformação é que acabava fazendo com que as cristas aqui, né, supraciliares fossem mais salientes, né? Então ficasse com aquela cara que a gente acostumou ver, né, que ficou estereotipada para homem das cavernas, né? E o interessante é que a gente sabe que praticamente toda a humanidade, exceto os africanos, tiveram algum tipo de hibridização, tanto com o homem de Neandertal quanto com outro primo que a gente teve lá na Ásia, que é o denisovano, tá? Então, o humano puro mesmo, entre aspas, só os africanos e, obviamente, os africanos que ainda estão lá na África e que não tiveram mistura com nenhum europeu, nenhum asiático, essas coisas, tá? Então, lembrando que os árabes são considerados caucasianos também. Então, boa parte da humanidade, quase toda a humanidade, possui pequenos traços de DNA neandertal, ainda que isso, se não me engano, dificilmente chega a 1%, eu não lembro agora se é 0,4% ou 4% do DNA, mas enfim. É interessante porque esses pequenos pedaços de DNA do neandertal podem, inclusive, alterar, ainda hoje, a conformação, né, o formato da caixa craniana, tá? Então, algumas pessoas podem ter a caixa craniana mais alongada, a testa mais para trás ou a testa mais vertical, e isso tem a ver com o DNA neandertal, o que sobrou dele, né, agindo ali para fazer o formato da tua cabeça. A altura dos neandertais, o pessoal estima que fosse em torno de 1,65, um pouquinho mais alto do que a altura estimada para o Homo sapiens da época, que provavelmente não passava do 1,60, dificilmente passava do 1,60. Contudo, a capacidade craniana dos bebês, até onde a gente sabe, era muito parecida com a dos nossos bebês, né, dos bebês humanos. Uma outra característica é que eles com quase toda certeza tinham pele branca, ou pele clara, enquanto os primeiros seres humanos que chegaram na Europa, por virem da África, né, a gente sabe que eles também com quase toda certeza tinham pele negra, né? Então, é possível até que os neandertais fossem ruivos, tá? Ainda que haja uma discussão se o gene ruivo dos seres humanos seja de fato herdado dos neandertais, né? Mas a gente sabe que provavelmente eles eram ruivos ou bastante castanhos. E pelo que a gente sabe das inserções musculares deles, é possível que eles fossem muito bons em corridas de explosão, ainda que eles tivessem uma resistência muito baixa, tá? Ou seja, é possivelmente para correr atrás de alguma presa, né, em alguma caçada, mas não por muito tempo, né? Mais para correr muito rápido do que para correr por longos períodos, coisa que era o contrário nos seres humanos, né? E boa parte dessas diferenças também são adaptações ao frio, né? A Europa era sensivelmente mais fria do que a
da África, nesse período aí entre 300 mil anos até 10 mil anos atrás, né? Era o finzinho da Era do Gelo lá. E lembrando que nossos primos andavam completamente eretos, assim como nós, né? Andavam em pé. Esqueçam aquela ideia do homem primitivo andando curvado, assim, que isso daí tá tudo errado. Bom, a primeira evidência do Homo sapiens na França data de 43 mil anos atrás. Levando em conta que o homem de Neandertal foi extinto entre 40 e 35 mil anos atrás, você vê que a convivência com os seres humanos não foi muito boa para os neandertais. Tá? A probabilidade maior da extinção dos neandertais tenha sido a competição com os seres humanos. Além, óbvio, de que a mudança climática também não deve ter facilitado para eles. Uma combinação dos dois. E, obviamente, né, que a gente levando em conta de 300 mil anos, quando surgiu a nossa espécie, até 43 mil anos, quando a gente sabe que o ser humano já estava aqui na França, você leva em conta que o clima já tinha esquentado bastante. Já estava muito mais perto do fim da era glacial. O homem mais antigo conhecido da Europa e mais famoso também é o homem de Cro-Magnon. O Homo sapiens trouxe, né, a cultura de Cro-Magnon trouxe para a França toda aquela pujança cultural que a gente vê nos assentamentos do homem moderno, né, da nossa espécie, tá? Artesanato, pintura, artes, né, todas essas coisas. As pinturas rupestres, né, as pinturas em cavernas na França são absurdamente famosas, tá? A mais antiga de todas é a caverna de Chauvet, né, a Grotte de Chauvet, que fica não muito longe de Montpellier, na verdade é entre Montpellier e Annecy, que é perto de onde a gente está agora, né, que é perto da fronteira com a Suíça. A Grotte de Chauvet foi descoberta nos anos 90, se não me engano, em 94. Ninguém sabia que aquilo lá tinha pinturas rupestres e foi uma surpresa para muita gente. É super bonito, é fantástico. Eu vou deixar algumas pinturas aí para vocês verem. É muito legal você ver como que essas pessoas conviveram com rinocerontes europeus, com mamutes. Você vê pinturas de mamutes, pinturas de rinocerontes, pinturas de cavalos pré-históricos, pinturas de auroques, né, aquele boi selvagem que tinha os chifres muito maiores, sabe? Eles andando em bando. Tem cenas de caçadas nessas pinturas, não só na Grotte de Chauvet, como em todas as outras cavernas com pinturas rupestres aqui na França. Você também tem uma marca que é uma marca cultural, com certeza, né, que são as mãos, né, e eles passavam aquela tinta vermelha que eles deviam obter nos vegetais, né, passavam aquela tinta vermelha em volta da mão e ficavam umas marcas de mão assim na parede, provavelmente uma assinatura para saber quem foi que fez o desenho, não sei, e acho que ninguém sabe. E o interessante é que a gente tentou ir na Grotte de Chauvet, né, que é a mais antiga, mas também a gente não conseguiu o retorno dos e-mails, não conseguiu que ninguém atendesse o telefone, porque hoje você tem uma visitação naquele lugar, só que é uma grotte fake, entre aspas, é uma caverna fake que eles reconstruíram, disseram que é perfeita, mas eles reconstruíram e a caverna de verdade fica fechada. Por que essas cavernas ficam fechadas? É um bom motivo, inclusive, né? Tudo foi por causa da experiência com a caverna de Lascaux. A caverna de Lascaux é a mais famosa de todas as cavernas com pintura rupestre na França e no mundo. São as pinturas rupestres mais famosas do mundo. Ela é bem mais recente, né? Não é de 38 mil anos. É que você vai encontrar em mais livros, etc. A caverna de Lascaux ficou aberta para visitação por muitas décadas, até que a respiração das pessoas, a umidade, o vai e vem ali dentro acabou gerando um fungo bizarro que começou a apagar as pinturas. Então hoje a caverna de Lascaux está fechada, eles inclusive ainda estão tentando ver como que eles vão fazer para matar esse fungo, eles ainda não conseguiram impedir a destruição das pinturas. Várias outras cavernas que eram abertas à visitação ainda passam por isso, e hoje você tem muito poucas cavernas com pinturas rupestres abertas à visitação aqui na França, e boa parte delas para um número muito restrito de pessoas, tem que marcar com muita antecedência e tal. A gente acabou não indo em nenhuma, até porque tem a caverna de Niort, que é uma das que tem pinturas rupestres mais interessantes. Você pode entrar na caverna de fato, ver as pinturas originais, mas não pode tirar foto nem filmar lá dentro. Então a gente não conseguiu. Tem umas outras cavernas que ficam na região da Dordogne, perto ali da caverna de Lascaux, só que aí ficou muito longe, a gente não teve tempo nem dinheiro para ficar indo para lá, então vocês ficam aí com as imagens, tá certo? A gente fez o que pôde, tentamos, mas não conseguimos. O que a gente sabe da cultura de Cro-Magnon é que os Cro-Magnon, eles eram caçadores-coletores, né, de comportamento nômade, mas que eles voltavam sempre para os mesmos lugares, para as mesmas cavernas, possivelmente por alguma questão ou cultural, religiosa, sei lá, tinha algum significado importante. Talvez uma questão climática, né, sazonal, né, tipo, quando fica muito frio ou quando fica muito quente, ou sei lá, em algum lugar a gente volta para essas cavernas. O homem de Cro-Magnon era mais alto do que os neandertais contemporâneos a ele, né, possivelmente chegavam aí a 1,70, tá, entre 1,65 e 1,70. Obviamente que havia algumas pequenas diferenças anatômicas entre os Cro-Magnon e nós, né, os humanos modernos, né, 30 e poucos mil anos, né, que nos separam fizeram alguma diferença. Tinha o crânio um pouco mais largo, tal, a mandíbula um pouco mais larga, mas tinha um queixo arredondado, né, mais parecido com o nosso. E uma das características mais interessantes é que as órbitas eram baixas e longas, tá, meio retangulares assim, muito parecidas com a que a gente vê hoje no povo Ainu, né, que vive lá no norte do Japão. A gente sabe que o aparelho vocal dos Cro-Magnon já era igual ao nosso, ou seja, eles podiam falar com toda certeza, né, uma certeza que a gente ainda não tem com relação aos neandertais, e a gente sabe até que a capacidade craniana média dos Cro-Magnon era até um pouquinho maior que a nossa, tá, proporcional ao tamanho deles. Era maior do que a média do tamanho
dos crânios, né, da capacidade craniana de toda a humanidade, tá? Ou seja, em média, se você pegar a capacidade craniana de todos os humanos vivos hoje, na média o Cro-Magnon tinha mais capacidade craniana, um pouquinho maior que a nossa. Isso quer dizer que a gente foi emburrecendo com o tempo? Não sei, não estou falando nada. E nem é isso que a ciência diz, tá bom? Tirem suas conclusões vocês mesmos, mas não venham jogar a culpa em mim ou na ciência de estar falando isso, porque a ciência não está dizendo que a gente emburreceu, tá? Até porque menor capacidade craniana não quer dizer obrigatoriamente mais burro. Tudo depende de como este cérebro está distribuído dentro da cachola. E a análise de DNA que foi feita em alguns poucos fósseis que a gente tem como extrair o DNA, né, porque é recente o suficiente, mostra que possivelmente a variante de pele clara ainda não estava disponível, né, ainda não estava presente nesses homens de Cro-Magnon. Então eles ainda eram negros, ainda tinham pele negra, muito provavelmente. Porque essa característica provavelmente só apareceu no Mesolítico tardio, eu já vou falar dessas diferenças, tá, dessas etapas, no Cáucaso, né? Por isso que os homens brancos, em geral, né, os homens e mulheres brancas são chamados de caucasianos. Só que o clima logo esfriou de novo, tá? Você teve esse pequeno aumento da temperatura, depois voltou a esfriar e depois vai voltar a esquentar lá por 12 mil anos atrás, tá? Então o clima esfriou de novo e durante mais ou menos 20 mil anos os Cro-Magnon ficaram, isolados, porque tinha aqui as montanhas, os Alpes, a região aqui do norte da Itália e tal, toda essa região ali congelou, ficou muito fria e eles ficaram ali meio que isolados na região sul da França, pedaço da Espanha e tal. E durante todo esse período você tem cavernas pintadas, datadas de períodos cada vez mais recentes. A caverna de Lascaux, que eu falei para vocês, é a caverna mais recente de todas, na verdade. As pinturas nessa caverna têm 17 mil anos. Ou seja, os Neandertais já tinham sumido há muito tempo quando as pinturas da caverna de Lascaux foram feitas. Ah, e uma curiosidade interessante é que em quase todos esses sítios que tem as pinturas, também você encontra utensílios, artefatos, pontas de flecha, ornamentos, etc. E em quase todos eles você tem aquela estatuazinha da gorducha com os peitão, né? Vocês já devem ter visto em vários lugares, elas são muito iguais em quase todas as cavernas, né? Muito parecidas, mesmo no decorrer dos períodos, ao longo de todo esse tempo, né? Elas continuam muito parecidas e elas com quase toda certeza simbolizam a fertilidade, né? A gente sabe que muito provavelmente a cultura gravetiana, né? Que é também um estilo, enfim, de artesanato e de confecção de ferramentas, etc. Ela tenha chegado na França vindo do norte, porque esses povos tenham fugido das inundações e dos dilúvios que foram gerados pelo derretimento dos glaciares lá do norte, tá? Se vocês lembram do meu vídeo da Irlanda, naquela época você tinha uma grande massa de terra chamada Doggerland, que unia a Inglaterra, a Noruega e a Alemanha, né? Então toda aquela região lá do Canal da Mancha e daquele mar ali, o Mar do Norte não existia, né? Não era separado por oceano, né? Era tudo junto numa terra só. E obviamente que à medida que o mar foi subindo e as geleiras foram derretendo, essas pessoas foram fugindo para o sul, né? Onde, enfim, aparentemente a situação não era tão cataclísmica. O Mesolítico, como eu estava falando para vocês, né? O que vem depois do Paleolítico, ele é oficialmente, de 20 mil a 12 mil anos atrás. Só que isso é uma coisa meio difícil de você datar em todos os lugares, não é muito universal, porque o que é usado para determinar o Mesolítico é a tecnologia da época. E eventualmente essa tecnologia foi avançada em alguns lugares do mundo e em outros não, né? Isso daí não foi concomitante em todo o planeta, tá? Em alguns lugares a tecnologia mudou, em outros demorou mais e tal. Então, o Mesolítico em alguns lugares ele demora mais para acabar, demora mais para começar e em outros lugares ele nem chega, sabe? Você tem o Paleolítico e logo já chega uma migração de humanos neolíticos já, enfim, mata os paleolíticos lá ou, enfim, acaba com a cultura deles e nem chega a ter a cultura mesolítica. Inclusive, por conta desse isolamento, o pessoal até questiona se essa região da Europa aqui, da França, chegou a ter cultura mesolítica ou se ela foi trazida depois, né, pelas migrações que vieram do leste, né, quando deu uma esquentadinha no clima de novo. Essas migrações de povos do leste começaram entre 17 e 15 mil anos atrás, quando as travessias voltaram a ser mais amenas, né, mais fáceis de fazer, menos complicadas por causa do clima, né? Não tinha mais tanta neve, tanto gelo em tantos lugares. Não era mais tão inóspito, né, por causa do frio em vários lugares. Segundo alguns arqueólogos, tá, que são meio dissidentes das ideias mais bem aceitas na antropologia, dizem que foram nessas levas que chegaram os idiomas indo-europeus. Só que a hipótese mais bem aceita, que é a hipótese Kurgan, ela diz que as linguagens indo-europeias elas só chegaram muito mais tarde, tipo 6.500 mil anos atrás. Se essa corrente dizendo que o indo-europeu veio já nessa época, então a gente pode dizer que como o basco e o etrusco, por exemplo, não são... O etrusco há uma dúvida, né? Mas o basco com certeza não é uma língua indo-europeia, é possível que essa língua derive dessas populações de Cro-Magnon isoladas desde o Paleolítico, tá? Meio que esse é um dos motivos que o pessoal não acredita muito nessa hipótese, mas não, tem outros motivos linguísticos, enfim, arqueológicos, que eu não vou discutir
discutir aqui porque eu nem sei. Mas então, para usar a teoria mais bem aceita, os primeiros indo-europeus chegaram na França mais ou menos 6.000 anos atrás. Ou seja, a gente já está falando de uma época em que você já tinha civilização lá na Suméria, já tinha reino lá no Egito e tal, não sei o quê. A gente está falando de 6.000 anos atrás. Não é tanto tempo assim, né, dentro desse espectro que a gente está falando. Não é uma coisa tão antiga assim. E aí vocês vão me perguntar por que eu tô aqui, né? A verdade é que nesta caverna aqui, né, que é chamada de Grotte de Bange, caverna de Banges, né, falando em português, essa caverna aqui você tem vestígios da cultura que eles chamam de cultura madaleniana, que começa lá por 12.000 anos atrás. Eu não sei exatamente a data dos artefatos que foram encontrados aqui, mas eles encontraram arpões, por exemplo, na verdade um arpão, talvez o primeiro arpão que a gente tem a notícia daqui da França, que provavelmente eles usavam para pescar nos lagos, né? Aqui tem vários lagos, possivelmente foi a primeira investida, né, a primeira tentativa desses seres humanos de Cro-Magnon ali de viver nos Alpes, né, na região mais montanhosa, tá? Esse aqui lugar não é muito fácil de chegar, mas tem que levar em conta que naquela época, com certeza isso daqui não era nenhuma dificuldade pra galera, né, que já estava bem acostumada a viver de uma maneira bastante simples, né, bastante meio do mato. Então, é um lugar onde efetivamente antepassados nossos, né, o homem de Cro-Magnon viveu, tá? Ou pelo menos antepassados dos europeus, né, viveram aqui, isso com toda certeza. E essa cultura madaleniana, ela não é conhecida de poucos lugares, não. Ela vai de Portugal até a Polônia nesse mesmo período. É sempre bom lembrar que o madaleniano, que eu citei aí na frente da caverna, ele é digamos assim, um estilo de arte que os antropólogos conseguem identificar, e ele vai de 17.000 anos até 12.000 anos, mais ou menos, tá? Isso significa que ele pega o Mesolítico, nos lugares em que tem Mesolítico, e pega o comecinho do Neolítico. Então isso significa que essa cultura madaleniana foi uma das primeiras a ocupar lá a Grotte de Bange. E ela chama madaleniano porque ela foi descrita pela primeira vez em La Madeleine, que é aqui na França também. É lá na Dordogne, foi exatamente aonde estão a maior parte das cavernas com pinturas rupestres, né? Lascaux, Niort e todas essas daí. Depois, obviamente, essa caverna foi utilizada no passar dos anos por outras pessoas, né? Foi refúgio na Idade Média, alguma coisa assim, não me lembro. Ela tem uns 600 metros ali dentro e ela sai do outro lado do maciço, numa caverna, numa entrada muito mais bonita, que vocês não vão ver, porque a gente nem trouxe lanterna, e não é recomendável você entrar numa caverna sem os equipamentos adequados, tá? Então a gente não vai fazer isso. Mas do outro lado, tem uma outra boca da caverna que sai também, aparentemente, eles usavam esse caminho por dentro. Não tem nenhuma pintura rupestre aqui dentro, infelizmente, mas você vê ali que é um lugarzinho bem interessante para eles conseguirem se esconder ali. Lembrando que nessa época você tinha leões aqui na Europa, você tinha ursos, inclusive chamado de leão da caverna, urso das cavernas, e o homem das cavernas brigava bastante com esses bichos, né? Tanto é que eles foram extintos esses sim, com praticamente toda certeza, foram extintos pelo ser humano, tá? Você tem muito poucos fósseis, inclusive, desses ursos das cavernas, desses leões das cavernas, mas os que a gente conhece dá pra ver, ter uma noção do tamanho deles, de como era a anatomia deles, etc e tal. E como você encontra pedaços de ossos de animais, né, geralmente junto com esses assentamentos humanos, né? O ser humano caçava, comia ou então se defendia, né? Enfim, a gente sabe que houve uma interação entre eles ali, tá? Então, aqui é um lugar importante, é um lugar legal e é um lugar considerado, de nível médio de acesso, né? Vocês vão ver na internet até umas fotos de uma criançada que vem aqui, dos pais que trazem as crianças aqui e tal. Então, é um lugar interessante aqui, perto de Annecy, na divisa, quase na divisa com a Suíça. Vale lembrar, então, que várias dessas cavernas, elas foram ocupadas por várias vezes em vários períodos, né? No caso dessa Grotte de Bange, ela foi ocupada no Paleolítico, no Mesolítico, enfim, entre aspas, caso você considere assim, no Neolítico, na Antiguidade, na Idade Média, obviamente cada vez com uma função diferente. E obviamente que todas elas incluem a proteção, né? Com outras funções diferentes. Né? Eventualmente para abrigar soldados, guerreiros, eventualmente só para abrigar uma família. Então, é sempre bom lembrar que os lugares não são utilizados apenas no momento em que eles foram construídos, né? Você tem tudo que foi feito deles no período posterior. A cultura neolítica é muito mais rica que a mesolítica ou paleolítica e os assentamentos são muito mais organizados. Você tem a agricultura já associada com a caça e com a coleta e com utensílios mais elaborados, né, como os de barro, por exemplo. E é mais ou menos nessa época que começam a aparecer
os megalitos, né? Pedras gigantescas que começam a ser levantadas e empilhadas umas nas outras. Eu não sei o que a humanidade tem de achar tão incrível ficar empilhando pedra, mas isso é uma coisa que você vê que desde o começo da humanidade acontece e até hoje, né, a gente empilha pedras por aí, né, e chama de edifícios, né? Basicamente, você tem vários estilos de empilhação de pedras aqui, digamos assim. Você tem aqueles túmulos gigantescos formados por pedras e que dentro você tinha espaços ritualísticos e, obviamente, né, os mortos sendo enterrados, né, sepulturas. A gente visitou um muito interessante, que é o maior de todos, conhecido, na verdade, no norte da Bretanha, chama Carn de Barnenez, e esse lugar é talvez o mais antigo túmulo que se tem a notícia da história, né? Ele tem quase 7.000 anos, ele tem 6.500 para mais antigo, né? E ele tem 80 metros de comprimento e é possível que ele fosse até maior no seu auge. Por que eu digo no seu auge? Porque ele foi construído em pedaços, né? Foram colocando camadas e camadas, tanto que ele lembra até um pouquinho uma mastaba egípcia, que também era o mesmo princípio, né? Um túmulo gigantesco e aí, tipo, meu túmulo é maior que o seu e, enfim, aquela coisa, né? Aí você empilha um túmulo em cima do outro, vira uma pirâmide. Então, aqui a gente tem os megálitos que ficavam em pé, que era o que eles chamam de menhir, né? Aquele negócio que o Obelix ficava carregando nas histórias do Asterix. Mas você também tem os dolmens, né? Os dolmens é como se fossem portões, com aquela pedra gigantesca em cima, que é mais ou menos como Stonehenge, né? Stonehenge são vários dolmens, né, concêntricos, né, com o mesmo centro. E aqui no parque do lado, que a gente não conseguiu ir porque já fechou, você tem não só mais um desses túmulos que você entra, né, e eu não consegui entrar também, assim como eu não consegui entrar na Irlanda, né, muito do que eu tô falando aqui tá no vídeo da Irlanda, também não consegui entrar. Então, quer dizer, as forças da natureza estão me impedindo de entrar em um desses túmulos megalíticos. Mas você também tem lá um dolmen gigantesco, caído, quebrado, é uma pedra monstruosa, e você fica se perguntando como esses desgraçados levantavam essas pedras gigantes. Por quê e como? Porque são pedras muito grandes. Mas óbvio, a gente já tá falando do homem moderno há um bom tempo, inclusive, então não tem por que a gente achar que eles eram burros. A gente só não entende ainda que tipo de tecnologia que eles usavam na época. Não é porque nós somos muito tecnológicos hoje em dia que a gente tem que entender todo tipo de tecnologia possível, né? Então esses caras aí tinham uma tecnologia que se perdeu com o tempo. E vale lembrar que apesar desses megalitos, como eu já falei no vídeo da Irlanda, serem associados aos celtas, né, geralmente, eles não foram construídos pelos celtas, tá? Eles são pré-célticos, eles são do povo que veio antes dos celtas, e os celtas depois se apropriaram desses megalitos para fazer os lugares dos seus rituais, tá? Então, apesar do pessoal falar, não, é uma coisa céltica e tal, não é céltico, é pré-céltico, e os celtas depois vieram e aproveitaram essas construções para sua cultura. E aí, como eu já expliquei antes, né, você tem aquelas duas correntes que disputam como que foi a colonização da Europa nesse período, né? Uma dessas correntes, que é a minoritária, que é a da continuidade paleolítica, diz que essas comunidades megalíticas já eram indo-europeias. Ou seja, elas já estavam naquela linguagem ali que a gente poderia considerar, então aí seria, o celta seria uma continuação dessa mesma cultura. Agora, a hipótese Kurgan, que é a mais aceita internacionalmente pela academia científica, etc., diria que, na verdade, quem construiu esses megalitos eram pré-indo-europeus. Talvez a língua deles esteja associada, né, os idiomas deles estejam associados ao etrusco, que já não é mais falado, e ao basco, né, que ainda é falado na região sul da França e norte da Espanha, que, como a gente sabe, é pré-indo-europeu, né, um idioma que não é indo-europeu, então obrigatoriamente tem que ter sido antes da chegada dos indo-europeus, e o que tinha antes dos indo-europeus, porque os celtas já são indo-europeus, eram esses megalitos aqui. Então, essa vertente, que é a mais aceita, diz que, na verdade, isso aqui é o povo que existia antes da chegada dos indo-europeus vindos do leste, né, vindo da Ásia. Enfim, essas pedras aqui empilhadas, né, que o pessoal chama de alinhamento de Karnak, né, vocês vão ver aqui que são quantas pedras aqui? Você tem, sei lá, mais de 200 pedras aqui em pé, né? E elas permaneceram em pé, né? O que é uma coisa bastante impressionante, né? Aqui atrás de mim tem um montão também. Ó, dá uma olhada. Ali tem várias, ali tem um alinhamento até bem bonitinho, né? Pelo menos tá minimamente alinhado. Eu não cheguei a olhar ainda se tem algumas runas célticas escritas, né? Como eu falei, os celtas utilizaram depois isso daqui com algum objetivo, né? E essas daqui, se não me engano, não são tão antigas quanto Barnenez. Elas são de 6.000 anos atrás. Mas ainda assim, se você for considerar 6.000 anos, são 1.500 anos mais antigas que as pirâmides do Egito, tá? Então são construções monstruosas, gigantes, coisas que são, assim, talvez as primeiras construções de grande porte
que a humanidade tentou fazer. E na Europa, com toda certeza. Tem um outro túmulo gigantesco também, que é o túmulo de Saint-Michel, que eu nem vou tentar ir. Ele é muito mais alto do que largo, mas ele tá fechado porque tem perigo de desabamento, e construíram uma igreja em cima. É um troço bem interessante. E a partir desse ponto é que começa a idade dos metais. Tá? Então é a idade do cobre, idade do bronze, idade do ferro e etc. Por aí vai, né? Dependendo de qual metal que o ser humano aprendeu a soldar, a fundir e a usar para fazer utensílios. Então você tem várias culturas neolíticas na França. Uma delas é a cultura túmulos, que construía esse monte de estruturas para enterrar seus mortos, e você tem também a cultura das urnas, que no caso cremavam os mortos e não enterravam. Então, óbvio, se você vai cremar teu morto, você não precisa construir estruturas de pedras gigantescas, ter aquele trabalhão para colocar o corpo deles lá. Essas últimas culturas, a cultura das urnas, elas datam de 3.300 anos atrás, ou seja, 1.300 antes da Era Comum, antes da nossa contagem, né, da contagem cristã, e alguns arqueólogos já consideram ela céltica, ou pelo menos pré-céltica, né, que é aquela grande cultura que daria origem a todas as célticas, que são várias, né? Então seria uma cultura pré-céltica, ou céltica. Alguns já dizem que essa cultura das urnas já era, né, neolítica, já eram celtas. E nessa época, os indo-europeus que tinham invadido a Europa através do leste, né, tinham chegado na Grécia. Dominaram geral, mataram, sei lá, escravizaram, alguma coisa assim, os povos anteriores, os povos neolíticos, e fundaram uma cultura que a gente conhece bem e que não vem ao caso nesse vídeo, mas vai ser importante agora nesse capítulo, que é a cultura micênica. Algumas parece que tem 3 metros de altura, aquelas maiores ali. Olha o tamanho. Vocês vão ver no zoom que eu vou tentar dar ali, que você tem um monte de pauzinho em pé, um em cima do outro ali, né? Esses pau... Ih, olha o cisne! O cisne tá puto, eu acho. Vocês não vão conseguir ver daqui, mas ali no fundo você tem um monte de pauzinho em dupla, em pé ali. Parece que não, mas aquelas madeiras estão enfiadas lá há uns 3.000 anos, 2.000 anos e 500 ali, tá? E tem algumas, em uma cidade mais ao sul aqui de Annecy, que tem uns 6.000 anos de idade. Esses pauzinhos sustentavam palafitas, né, as casas em cima, né, do pessoal que pescava aqui no Lago de Annecy na época do Neolítico, tá, do finzinho do Neolítico. Então é muito interessante você saber como esses povos viviam, né? Você vê que eles viviam de uma forma bem diferente da que a gente está acostumado a pensar, né, de homens das cavernas, né? No Neolítico a coisa já era meio diferente, né? Como em todos os outros lugares do Velho Mundo, é muito difícil estabelecer quando termina a pré-história e começa a Idade Antiga, porque a gente está falando de um negócio meio Age of Empires aí, né? Tipo, que vai sendo gradual. E quando que você estabelece que uma tribo ou um grupo humano saiu do Neolítico, entrou numa era mais civilizatória, etc. Tá óbvio que os historiadores têm suas maneiras de fazer, mas isso não é uniforme, não é em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente pode dizer que entre 1.200 e 800 anos antes de Cristo, mais ou menos, você já tem aqui na França uma cultura céltica mesmo, né? Os proto-celtas, né, deram origem aos celtas de fato, a cultura céltica. E meio que toda essa região onde hoje é a França, ainda que não fosse obviamente a nação França, você pode dizer que tinha muitas coisas em comum. Apesar de serem tribos diferentes e que guerreavam entre si, elas eram da mesma, digamos assim, da mesma origem ou da mesma natureza, com culturas muito parecidas, com etnias muito parecidas, né? Então toda essa região aqui, meio que os celtas transformaram de um jeito meio homogêneo, né? Substituíram aquelas culturas megalíticas, substituíram a cultura de Cro-Magnon e todos esses povos pré-históricos aí, né? Vindo do leste, com toda certeza. No caso, essa parte da França, que era céltica, também incluía onde hoje é a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, um pedaço da Alemanha, a Suíça quase toda e o noroeste da Itália. Tá, e aí aqui eu não estou considerando outros lugares que tinham tribos célticas também, que era lá a Inglaterra, a Irlanda, a Espanha inteira, a Península Ibérica inteira, né? Toda essa parte onde hoje seria a França e esses países vizinhos que eu falei, seria chamada no futuro pelos romanos de Gaul ou Gália.
tá? Sendo a tradução que a gente conhece hoje. A origem desse nome é muito discutida, as pessoas não têm certeza, porque aparentemente em língua céltica o termo galo significaria poderoso, né? Então eles se auto-intitulariam os poderosos, tá? E aí seriam os galos, né? Os gauleses. Até hoje o pessoal do norte da Itália, do noroeste da Itália, ali do Piemonte, se chamam de galos. Isso pode ser uma origem. A outra origem é quando os primeiros gregos começaram a entrar em contato com eles e eles chamaram os celtas, né, que viviam aqui na França, de galatianos, tá? O que também poderia ser uma origem para o nome Gália, Gaules e etc. Depois que os romanos chegaram e pegaram as cidades dos gregos. No caso, galatianos significaria cor de leite, tá? Ou seja, eles estariam se referindo à cor dos gauleses, né, que seriam muito brancos, né, uma cor leitosa. E é interessante porque o primeiro nome da Via Láctea foi Galáxia. Né, depois a gente descobriu que são várias galáxias, Via Láctea ficou sendo só a nossa. Mas isso tem a ver com o fato dela, quando você não tem nenhuma luz para te atrapalhar aqui na Terra, né, você conseguir observar aquela linha branca no céu que parece um leite derramado. Né? Então a Via Láctea em latim, né, no caso a língua dos romanos, e galáxia em grego. Então seriam os galácticos, né, os gauleses. Não sabemos. Depois desse período, né, a partir de 800 anos antes de Cristo, né, antes da nossa era, os arqueólogos conseguem distinguir praticamente duas culturas célticas, né, que são chamadas de culturas das urnas, né, de culturas úrnicas. Né? Lembra que eu falei? Tinha a cultura dos túmulos e a cultura das urnas. Tá? No caso, de 800 a 450 a.C., você tinha uma cultura chamada de Hallstatt. Tá? Que tinha potes, armaduras, espadas e obras de arte já muito bem elaboradas. O aparecimento dessa cultura coincide com a fundação de Roma, lá na Itália, né? Não teve nada a ver com o que estava acontecendo aqui na Gália na época, porque isso foi lá pelo ano 800 antes da nossa era. E a partir de 450 a.C. começa a cultura latene, que eles chamam, né? Escreve L-A-T-E-N-E com acento grave no E. Então seria latene. Ali no que seria o apagar das luzes da Idade do Ferro. Como eu falei, isso daí é algo que não acontece em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, no apagar das luzes da Idade do Ferro, ali pelo sul da França. Essa cultura já tinha obras de artes muito lindas, né? Também eram, as antigas também eram, mas essas muito elaboradas. Todos os temas são florais, com formatos que inclusive lembram algumas ornamentações que a gente usa até hoje e que muitos paisagistas e decoradores aí com certeza acabam usando. E essa cultura, né, latene, já tinha muita influência dos gregos, dos fenícios, dos etruscos, né, todos os povos, né, que já estavam formando várias cidades, etc, ali no Mediterrâneo, e que já tinha contato com os gauleses, com os celtas no caso, né, já tinha aquela troca, aquele escambo, aquela troca de produtos, e esse contato entre esses povos, nessas civilizações e os celtas, né, os gauleses, se deu mais ou menos ali em 600 a.C., né. E foi mais ou menos no ano de 600, antes da Era Comum, né, antes de Cristo, que um grupo de gregos da cultura micênica que viviam numa região chamada de Fóquea, na cidade de Foca, eu sei, é um nome muito feio a cidade, que hoje fica na Turquia e é chamada de Fossa. Não melhorou muito, não ajudou, eu sei, a cidade, tanto antes quanto hoje, tem um nome de duplo sentido. Foi quando eles resolveram, durante suas grandes navegações pelo Mediterrâneo, fundar uma colônia, né, uma vila, num lugar muito aprazível que eles encontraram na costa da França. E essa é, tecnicamente, a primeira cidade a ser construída em solo francês, que os gregos chamaram de Massália, que hoje é conhecida com o nome de Marseille. Ou Marsella, como preferir. Massália ficava num lugar muito estratégico, né, porque você vê que tem um estreitamento do mar aqui, né, ali tem como se fosse um golfo, tá? E aqui, ó, uma parte de terra ali, e aqui tem um outro forte aqui, é o contraforte para fechar em Marseille. Tá vendo ali? Ali tem um pier ou algo assim do tipo para frente, e tem umas ilhas ali também que impedem a chegada do inimigo, ou enfim, dificultam a chegada dele. Então era um lugar muito interessante, e os gregos perceberam isso ao fundar esse ponto aqui. Só que o porto de Marseille hoje fica aqui, nessa região. Na época dos gregos, o mar ia muito mais para dentro, porque toda essa região aqui foi aterrada depois. Vamos descobrir onde é que ficava o porto dos gregos, o porto original dos gregos, até onde o mar ia. Beleza?
A cidade de Marseille, que hoje é a segunda maior cidade da França, né, não só em área como também em população, foi também a cidade mais antiga, que a gente pode chamar de cidade, da região onde hoje é a França. A colônia de Massalia foi fundada e teve, obviamente, né, ali vários problemas com os celtas, né, porque afinal de contas, quando esses gregos dessa cidade de duplo sentido aí chegaram aqui, vários celtas que viviam aqui na região, né, o grupo celta que vivia por aqui eram os segóbriges. Os segóbriges fizeram tanto relações comerciais quanto relações de guerra, né? Guerrearam com os gregos. E além disso, os gregos tinham que se preocupar, obviamente, com os outros povos mercantes e navegadores da época, como os etruscos e os fenícios, né? Naquele período, os romanos não eram fortes ainda, não tinham a pujança que teriam depois, no futuro. E essas três civilizações mercantes, navegadoras, influenciaram sobremaneira, né, os povos da cultura latene. Tanto é que as obras de arte deles, dos anos 200 antes da Era Comum, antes de Cristo, que seria no século 3, né, antes da nossa era, acabam ficando muito parecido com as obras de arte gregas. A gente está aqui no centro de Marseille, no que a gente chama de Porto Velho, né, o velho porto, o porto antigo, ou seja, o mar chegava até aqui, até ali atrás. Eu vou mostrar para vocês em algumas filmagens, o mar chegava até ali atrás. Hoje não chega mais, né, ele está muito mais ali para o sul, que é onde fica hoje o porto de Marseille, né, mas aqui ficava o porto, esse aqui era o porto antigo, e essa parede que vocês estão vendo aqui, essa parte mais velha, ali atrás tem uma reconstituição, claro, mas aqui, essa parte aqui toda furadinha, é a construção in situ mais antiga que sobreviveu. Data do século IV antes da nossa era, antes de Cristo, né? Então, 300 e tantos aí. Isso aqui era uma construção funerária. Tinha uma pira ali no meio, né? Uma rocha central, vocês vão ver que eu vou filmar para vocês também. E todo esse quadrado aqui fazia uma área ritualística, né? Para os gregos antigos, onde eles faziam todas as cerimônias para os mortos e de cremar os mortos e etc. Tá? Eles disseram que tem mais uma pira que eles encontraram lá para lá, mas a gente não viu sinais dela, né? Encontraram mais para o norte. Aqui do lado é o museu, né? É o Museu Histórico de Marseille, então muita coisa está dentro do museu, né? Principalmente peças, obras de arte, utensílios do dia a dia que eles encontraram por aqui. E os gregos, obviamente, não fundaram só Massalia, né? Eles fundaram várias outras cidades aqui na costa sul da França, especialmente ali para a Côte d'Azur. Por exemplo, a gente pode falar de Agde, Nice, né? Que é bastante conhecida, que surge como Nicaia, né? Esse seria o nome grego dela. E também Antibes, Mônaco foi fundado pelos gregos, além de várias outras cidades na Espanha, né? E vários artefatos gregos foram encontrados para dentro da Gália ali, dentro dos terrenos celtas, porque o comércio, as linhas de comércio iam subindo os rios. No caso aqui era o rio Ródano, né? Que banha a região de Marseille, né? E o rio Saône, que fica mais ao norte. E tinha muita treta, muita guerra, mas também tinha muito comércio e muitos acordos. Então, por exemplo, muitos filhos de aristocratas romanos, digamos assim, vinham estudar em Massalia, nas universidades aqui de Massalia. Era uma cidade muito grande aqui. Isso na época que Roma ainda era uma monarquia subalterna à dos etruscos, que a civilização etrusca fica mais ao norte ali de Roma. E continuou tendo essa importância de foco cultural e também de conhecimento, mesmo depois que Roma virou uma república, né, tentando se firmar ali entre as civilizações mais fortes do Mediterrâneo. Só para vocês terem uma noção da importância que os gregos tiveram na antiguidade aqui na França. Entre 400 e 300 a.C., né, antes da Era Comum, os gauleses chegaram a tomar vários territórios aqui para o sul da França e também ali, mais para perto de Roma. Eles chegaram até a Romênia, lá para o leste, e eles chegaram até a bater nas portas de Roma ali. Teve uma batalha bem conhecida na região do rio Tibre com o rio Alha, né? O rio Alha, se não me engano, hoje ele não existe mais. Eu tentei procurar no mapa e não achei. Não sei se ele acabou sendo canalizado ou se ele desapareceu, né? Porque eventualmente pode acontecer, né? De ser assoreado. Mas ali teve uma batalha em que os romanos perderam, inclusive. Os gauleses entraram na cidade de Roma, saquearam tudo, estupraram as mulheres, toda aquela barbárie, mas eles não tomaram Roma para si. Eles só fizeram o saque e foram embora. Eu vou colocar aí até a foto do líder que ficou conhecido na época, né? Que era o líder dos celtas, né? Que acabou ficando famoso. Ele tá ali no Museu da Marinha, em Paris, né? Tem uma estátua desse cara aí, né? Com um bigodão, que derrotou Roma, né? Saqueou Roma. Tem até aí uma pintura também, para vocês verem como foi isso. E a principal fonte escrita que a gente tem daquela época é de um escritor grego chamado Poseidônios de Apameia, um filósofo da corrente estoica que viveu mais ou menos entre 150 e 38 antes da Era Comum. Ele foi o embaixador de Rhodes, né, na Grécia, em Roma, e essa aproximação que ele teve com os romanos permitiu que ele fosse viajar junto em várias batalhas, etc., e pudesse relatar tudo isso. E aí ele pôde pesquisar sobre os celtas, que são povos que, como não deixavam nada
nada escrito e foram derrotados depois, meio que a gente acaba não sabendo nada deles, né? O pouco que a gente sabe são dos escritos desse grego e depois dos romanos. Depois da Segunda Guerra entre os romanos e os cartagineses, né? Romanos, gregos também, que foi entre 208 e 200 anos da Era Comum, né? Que foram chamadas de guerras púnicas. O comandante fenício Hannibal, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome, pra gente virou Aníbal, né? Ele chegou a contratar gauleses mercenários para combater Roma e inclusive teve aquele lance de que ele aportou aqui em Marsella, né, em Massália, e atravessou os Alpes, né, o sul dos Alpes, ali passando por todas aquelas montanhas do Piemonte para chegar até Roma. No caso eles viviam em Cartago, né, ou seja, lá no norte da Tunísia, e chegaram a fazer toda essa travessia e invadiram Roma com elefantes, tá? Tem até a história, né, de Aníbal chegando em Roma com os elefantes e tal. Você imagina os romanos chegando lá, tendo aqueles monstros de bicho que ninguém nunca tinha visto, nem sabia o que era. Só que o Aníbal, no fim das contas, acabou perdendo as guerras púnicas, e aí Roma achou que, por direito, toda aquela região do sul da França, que na época estava na mão do Aníbal, né, dos cartagineses, era por direito dela. E aí Massália, que com toda aquela influência grega, etc e tal, acabou passando para a mão dos romanos pela primeira vez. Mas ainda assim, mesmo mudando de dono, entre aspas, vai de cartaginês para romano, etc, continuava sendo uma cidade grega, ou essencialmente mais grega do que qualquer outra coisa. Durante a época de expansão gaulesa, né, mais ou menos ali na metade do último século antes de Cristo, eles chegaram a tentar tomar a cidade de Massália, né, a invadir e pegar para si a cidade de Massália. Lembrando que os gauleses, né, os celtas no caso, né, várias das tribos que existiam, chegaram a fundar, né, as outras cidades aqui do sul da França, como Toulouse, né, que era a cidade de Tolosa, a cidade de Burdigala, que virou Bordeaux, e Paris também, né, a cidade de Paris foi fundada pelos celtas, né, ou pelo menos os primeiros assentamentos, os primeiros grupos humanos vivendo concentrados, né, que a gente pode chamar de cidade, lá em Paris. Nessa tentativa dos gauleses em tomar Massália, eles pediram ajuda dos romanos. Era bem comum na época você fazer essas parcerias, essas alianças entre povos que depois acabariam sendo rivais em outras situações. Resultado, os romanos acabaram sendo chamados, né, para ajudar, né, porque eles consideravam que Marsella era deles, mas na prática eles não tinham feito nada para efetivamente se instalar em Marsella. Aí eles foram chamados para ajudar contra a invasão dos gauleses, isso daí no ano de 154, antes, né, da nossa era, e aí eles conseguiram debelar os celtas, espalhá-los e venceram, né, impediram a tomada da cidade. E aí, alguns anos depois, um novo ataque celta, em 125, também teve a ajuda dos romanos, e aí, de fato, os romanos falaram, quer saber, essa cidade aqui é nossa. Eles não voltaram para a Península Itálica e ficaram aqui. E aqui a gente vai ter que falar o nome de algumas tribos celtas que são importantes aqui nesse texto, que tentavam fazer essa invasão no sul aqui, né? Eu vou ler porque os nomes são difíceis, tá? Então são os ligúrios, os alobrógios, os salúvios e os avérnios, tá? Esses são os grupos celtas que, os principais, né? Que fazendo coalizões ou sozinhos tentavam invadir a cidade de Marsella. E com esse sucesso militar, né? Como eles tentando tomar as outras cidades, os romanos foram lá tentando vencer a guerra contra os celtas, e em 121 a.C. eles já tinham tomado todo o sul da França, né? Então eles já tinham conquistado dos Pirineus até quase os Alpes, ali, né? Na região do Piemonte, e frustraram completamente os planos de expansão dos celtas. Um exemplo de cidade fundada pelos celtas é a cidade de Tolosa, que talvez vocês conheçam como Toulouse, a cidade rosa, que é essa daqui onde a gente está, né? Dá para ver ali um monte de construções, né? Igrejas, etc. Tal. A cidade de Tolosa, como ainda é o nome dela em occitano, né? Foi fundada pelos celtas. Depois, quando foi conquistada pelos romanos, ela acabou virando um entreposto muito importante, comercial e etc. Especialmente depois que Júlio César conquistou a Aquitânia, até ali ao lado da Gascônia, né? Do País Basco. E aí Toulouse passou a ser exatamente o ponto de convergência do comércio entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Então, acabou sendo uma cidade muito importante desde aquela época. E aí não vem ao caso dizer como que aconteceu isso, mas mais ou menos no ano 60 a.C. aconteceu o chamado triunvirato lá em Roma, tá? Ou seja, se um dia eu for contar sobre a história da Itália, aí eu explico como é que foi. Aqui só vale a pena dizer que teve aquele triunvirato, que foi uma nova forma de governar a República Romana lá. E dentre esses três líderes, né, do triunvirato, estava Júlio César, que era um militar muito bem sucedido, porém que estava completamente endividado. O governador romano da Gália Transalpina, que era exatamente essa região aqui do sul da França, cuja capital era Massália, morreu do nada. Aparentemente, realmente foi morte natural, e isso acabou deixando um vácuo de poder. Quem foi nomeado para reger essa região aqui, né, para ser o governador daqui, foi Júlio César, e ele enxergou nisso uma ótima oportunidade para conseguir pagar as dívidas dele. Como ele faria isso? Saqueando tribos inimigas, né, saqueando alguns celtas, e aí ele conseguiria pagar, né, os seus credores. Ele era um sujeito inteligente de uma maneira rara, assim, ele era uma pessoa brilhante,
brilhante e ele tinha a sorte de já ter guerreado em vários batalhões. E diz a lenda que ele chegava a conhecer os soldados pelo nome, né? Provavelmente não todos os soldados, mas ele tinha uma conexão muito forte com os soldados. O pessoal do exército romano gostava do César, tinha boas lembranças dele, tinha tido alguma familiaridade com ele, algum contato com ele em algum momento, porque o César tinha ou participado ou até liderado vários batalhões diferentes. Afinal de contas, nessa época ele já era um general. Porém, ainda não era a hora de Roma conquistar a Gália. Aqui estão duas torres gregas, também datam de 300 a.C., mais ou menos assim. São os vestígios de duas torres gregas, uma ficava desse lado, a outra ficava daquele lado, e aqui no meio você tem um pavimento daquela época, que ele tinha até uns frisos para passar as charretes. É uma coisa bem interessante aqui, saber que é um lugar tão antigo, né? Não tão antigo quanto aquela pira que eu já mostrei para vocês, mas ainda assim bem velho. Aqui era uma das entradas da cidade, para a cidade de Marseille, né? Porque aqui era o porto. Isso aqui era parte do porto. Tá vendo? Aqui era água, todo esse gramado aqui era água. E ali ficavam os barcos parados, cara. E eles inclusive encontraram um naufrágio aqui que tá dentro do museu, que é talvez um dos barcos mais antigos do mundo ainda existentes. Isso aqui era um poço, digamos assim, de água fresca. Eles, através dos aquedutos, né, eles conseguiam transformar. Isso aqui já é da época romana, tá? É bem mais recente. E ali no meio ficava uma roda, né, que girava, tal. E eles usavam também como moinho, né, para moer cereais e etc, assim, né? Então é muito legal porque eles conseguiram encontrar preservado tudo ao redor, né? E aqui no meio eles encontraram inclusive vestígios de madeira desse moinho que eles usavam. Só que eles cobriram para não estragar, né, para não apodrecer aqui as ruínas de verdade, eles cobriram com um assoalho fake que tá 20 centímetros acima das ruínas de verdade, tá? Para preservar, não ficar tomando sol e etc, já que tem coisa que pode apodrecer, né? Outra coisa que impedia o César de atacar diretamente os gauleses é que muitos deles tinham sido aliados romanos, né, durante todos esses períodos de batalhas aí, né? E outros tinham conseguido invadir a Itália pelo norte e deram um trabalhão lá pelo ano 109 a.C., alguma coisa assim. Então também não era fácil combater os gauleses. Então, assim, o César resolveu esperar. E no ano 63 a.C., a sorte sorriu para Júlio César. Teve uma treta muito feia entre tribos gaulesas, mais especificamente entre os Averni, que eram gauleses, e os Ariovistos, que eram germânicos. Na verdade, aqui eu falei errado. O nome da tribo germânica eram os Suebi. Ariovistos era o nome do líder, do rei dessa tribo. Haja visto que o idioma francês tem muita influência das línguas germânicas que vieram para cá depois, como os francos, né, que foram quem efetivamente acabaram dominando a França, enfim, durante todos esses séculos posteriores. Então provavelmente não se fala Ariovistos, né, como provavelmente seria pronunciado em latim. Deve ser Ariovist ou alguma coisa assim, né, com R mais gutural, assim. Mas eu não sei, tá? Não vou atrás dessa etimologia aí. Mas enfim, os Averni, esses gauleses, e os Ariovist, esses germânicos, entraram em guerra contra os Aedui, ou Edui. Então o que acontece? Em 63 teve até uma briga famosa, né, que foi chamada de Magetobriga, né? Apesar de que eu acho que a pronúncia certa seria Magetóbriga, mas enfim, foi uma briga de fato em que os Ariovistos e os Arvedui venceram os Edui. O Júlio César não se meteu nessa briga, né, como seria de se esperar, porque os Averni e os Edui eram aliados romanos, né, já tinham sido aliados romanos, e o César falou, pô, se eu tomar o partido de um, eu vou perder a aliança de outro, é melhor ficar quieto, né? Só que o grande problema é que esses Ariovistos eram muito agressivos, muito bem organizados e muito bons guerreiros. E eles geravam uma bagunça por onde eles passavam, e quando eles dominavam algum povo, eles exigiam grandes impostos, eles saqueavam muito fortemente, eles mantinham esses povos dominados na mão de ferro. Então isso acabava sendo um problema para Roma, por dois motivos, não só por ter um agrupamento ali muito bem organizado, como também porque cada invasão que os ariovistos faziam, eles expulsavam os povos e isso gerava uma imigração para Roma. Esses povos que eram derrotados também não eram muito pacíficos, então não só eles geravam aqueles imigrantes que iam habitar Roma, né, os terrenos romanos, ou mesmo aqui os territórios do sul da França, né, Narbonne, Massália, etc., como ainda por cima eles saqueavam junto também, né? Então era um problema. Roma enxergava isso daí de uma maneira meio ambígua, né, que assim, ao mesmo tempo que ela não queria se intrometer, ela precisava se intrometer para evitar problemas para os próprios territórios romanos, né, da época. Bom, os Edui, como foram derrotados nessa batalha de Magetóbriga aí, né, pediram ajuda para Roma, né, pediram ajuda para Júlio César, porque inclusive os Ariovistos tinham expulsado um outro povo germânico lá da região onde hoje é a Alemanha, que eram os Helvétios, e os Helvétios, por sua vez, descontaram nos Edui também. Toma!
outro por quê? Espere, senhor Madruga, mas eu acho que o senhor está querendo descontar a sua raiva no primeiro que encontrar. Ah, bom. Então que o Chaves desconte com o outro. Você não vai com a minha cara? Todo mundo batia nesses Edui aí, esses Aedui. E eles foram pedir ajuda para Roma. O César então pediu para destruir a ponte sobre o rio Ródano, né? Para que eles não conseguissem passar com facilidade, murou toda aquela região, fez uma fortaleza e ajudou os Edui a não serem invadidos pelos Helvétios, né? Barraram ali o avanço dos Helvétios. Os Helvétios fizeram um acordo diplomático até bastante avançado para a época, só que não dava para confiar neles, né? A destruição dos Edui era meio que inevitável, eles eram os aliados romanos, então eles precisavam deter esses Helvétios antes do tempo. E aí estava feita a guerra. Foi nesse período que o brilhantismo de César foi ficando cada vez mais evidente, porque entre altos e baixos, entre vitórias e derrotas, entre impiedade, né, falta de piedade e misericórdia, o César foi costurando uma série de relações ali com os celtas. Ele manteve, obviamente, a aliança com os Edui, né, que já eram o povo há mais tempo ali apoiadores de Roma, e ele foi costurando ali, gerando uma rede de influências, tal, e ele que ditou os rumos da guerra. Só que César não era governante de Roma. Os governantes de Roma ainda eram aquele pessoal lá da República, lá do meio, e, obviamente, o Senado romano. E como Ariovistos estavam gerando muito problema, eles vinham não só do noroeste, como também do norte, né? Eles eram germânicos e tal. Roma chegou e falou assim, ó, quer saber, ao invés da gente ficar tretando com esses Ariovistos aí, que a gente não vai conseguir ganhar, por que a gente não faz um acordo com ele, transforma eles em amigos de Roma, deixa eles matarem esses Edui aí, todas essas tribos aí, que a gente não se importa com eles, e aí eles pelo menos não vão querer invadir Roma, né? A gente deixa eles invadirem o resto e entra num acordo para não invasão. Isso foi no ano de 59 a.C. E aí o Júlio César, ele ficou encurralado, ficou sem autoridade, né? Quebraram a autoridade do Júlio César, quebraram esse acordo que ele tinha com os Edui, e ele não ficou nem um pouco feliz. E aí é uma coisa complicada, porque a gente não tem acesso direito a várias informações, né, do que aconteceu na época. Uma das pessoas que escreveu sobre isso em 1965 foi o general Führer, que ele escreveu um livro inteiro sobre o César. Eu não sei o quanto esse cara é considerado na academia científica hoje pelos historiadores, o quanto ele é de fato idôneo, ou enfim, se os fatos que ele narrou podem ser considerados verdadeiros, mas segundo o que ele narrou, o César de fato tinha um apreço pelos Edui, ele realmente gostava deles, realmente ficou com pena deles, da destruição que aconteceria caso os Ariovistos se tornassem de fato parceiros de Roma. E ele também sabia direitinho que deixar os Ariovistos livres ia gerar mais e mais migrações, especialmente lá na Gália Transalpina, que era ali o sul da Suíça e tal, que é especialmente essa região onde a gente está aqui, Nîmes, Narbonne, Massalia, né, Marseille, Tolosa, né, que era Toulouse, Perpignan, todas essas regiões aqui. Então, assim que os senadores romanos falaram que os Ariovistos eram amigos de Roma, o César deu um ultimato para eles e falaram assim, ó, vocês não podem cruzar o Reno. Se vocês cruzarem o rio Reno, a gente vai tretar, tá? Se vocês quiserem ser amigos de Roma, vocês não podem cruzar o Reno. E o rei Ariovisto, ele chegou e falou assim, olha, seguinte, nós somos conquistadores e nós respeitamos muito Roma, porque vocês também são conquistadores. Isso significa que vocês não estão em condições de exigir nada da gente. A gente vai atravessar o Reno. Inclusive, a gente vai atravessar agora, justamente porque você pediu para não atravessar. E quando eles cruzaram o Reno, o César finalmente teve a desculpa para atacar os Ariovistos, quebrando totalmente, né, esse decreto de Roma, transformando Ariovistos em amigos de Roma, tal. Enfim, o César comprou a briga contra o Senado romano. O César dividia a Gália em 3 áreas, tá? A Aquitânia, que vocês vão ver que vai ser muito importante daqui para frente, né, que era toda aquela região que hoje pega o País Basco, o sul da França ali, sem chegar em Narbonne, né? De Toulouse para oeste. A Céltica, que era praticamente toda a França, né, que a gente hoje chama de França, né, toda aquela meiuca. A Bélgica, onde vivia uma tribo céltica chamada de belgas, tá? Não confunda com os limites da Bélgica atual, que obviamente tem esse nome em homenagem a essas tribos, mas naquela época os belgas viviam numa região muito maior, né? Pegava Luxemburgo, Holanda, pedaço da França e tal. E tinha, obviamente, esse pedaço, né? A Septimânia, que eles chamavam, que era esse trecho aqui do sul da França, que era a Gália Transalpina, né? Entre os Pirineus e os Alpes. E tinha também a Gália Cisalpina, que era toda aquela região que hoje é o norte da Itália, sul da Suíça. E aí César lutou contra os Ariovistos e venceu.
A vitória de César, né, como ele conseguiu a vitória, foi um troço brilhante, tá? Que não vem ao caso aqui ficar explicando, porque, enfim, vai alongar demais o vídeo. Se vocês quiserem, vocês peçam pro Marcelo, do Hoje no Mundo Militar, ele vai ter muito prazer em explicar isso daí para vocês, tá? Não sou eu que vou ficar aqui detalhando o quão César foi brilhante na sua vitória contra os ariovistos nessa época, lá pelo ano de 59, 58 a.C. Foi no ano de 57 que os belgas atacaram os gauleses vindos do norte. Aí o César foi lá pro norte e resolveu isso também, né? E a primeira batalha contra os belgas foi terrível. O César quase morreu, inclusive, ele perdeu centenas de centuriões, tá? Os belgas realmente souberam batalhar, mas depois de algumas manobras ele conseguiu finalmente expulsar os belgas e a Bélgica então passou a ser parte do território romano. Em 56, essas tribos vencidas pelo César, né, se juntaram com os bretões lá na Armórica, que na época a tribo mais organizada deles eram os Veneti, que inclusive dominavam o sul da Grã-Bretanha, né? Afinal de contas, aquela região é a Bretanha original, né? É da onde vieram os britânicos, né? Os pretani. Eu explico isso daí lá no meu vídeo da Irlanda. E esses Veneti, justamente por isso, tinham muita habilidade naval, e o César não tinha muita experiência naval, mas mesmo assim ele foi obrigado a construir uma armada para invadir a Bretanha pelo mar, e não só a Bretanha, também a Grã-Bretanha, já que tinha líderes e matéria-prima para fazer a guerra nos dois lados, né? O César conquistou, de fato, a Bretanha, né, da região da Armórica, que hoje é da França, e tentou invadir a Grã-Bretanha, mas não conseguiu, foi derrotado, mas 2 anos depois ele voltou e aí ele venceu, né? Só que a maior parte da Inglaterra só foi virar mesmo romana na época do Adriano depois, que aí fez aquela muralha de Adriano, que separou dos escoceses e tal, que até inspirou o George Martin para fazer a muralha de gelo, enfim, todas aquelas coisas. Mas foi nessa época que o César passou a ser violentamente criticado pelos governadores de Roma, pela República, lá pelo Senado, etc. Ele já era criticado antes, né, especialmente por não ter cumprido as ordens do Senado, mas agora era demais. Por quê? Porque ele gerava muito gasto militar para Roma e ele já não estava mais atacando, digamos assim, por patriotismo, por interesse em proteger os interesses de Roma. As motivações do César estavam muito mais ególatras. Ele estava muito mais preocupado com ele mesmo, em vencer as batalhas, em ser o maioral, em ser o grande general, do que realmente preocupado em defender os interesses de Roma. Então o pessoal começou a criticar o César e falar: olha, meu amigo, não é por aí. E o César, ele era tão bom estrategista que ele jogava com as rusgas internas entre os gauleses, né? Mais ou menos como os portugueses fizeram com os indígenas no Brasil, né? Ficaram jogando lá com as rusgas internas entre os indígenas para tentar conquistar cada vez mais territórios. O César fez isso também com os gauleses. E ele subornava, né? Mais uma semelhança do César com os portugueses no Brasil, né? Ele subornava parte dessas tribos aí com produtos que só Roma produzia, como por exemplo os vinhos, que até hoje são considerados os melhores vinhos do mundo, né? Os vinhos aqui do sul da França e os vinhos italianos também. E no fim das contas, entre 55 e 54, todas essas tribos que foram subjugadas pelos romanos continuaram contra-atacando, e os Averni, que eram aliados romanos lá atrás, né, antes deles atacarem os Aedui e etc, assim, né, assumiram uma posição de liderança num lugar que fica no centro da Gália, que fica mais ou menos ali pela região de Alésia, que não vai dar tempo de visitar. Eu até gostaria de ir para lá, mas não deu, tá? É muito fora de mão de qualquer canto aqui da França. E foi lá que eles fizeram a resistência, governados por um líder que ficou bastante famoso, que tem estátuas dele espalhadas aqui pela França também, que é um líder gaulês chamado de Vercingetorix. E ele enfrentava a resistência mesmo entre os gauleses, porque os gauleses falavam assim: cara, é loucura lutar contra Roma. Roma é muito mais forte que a gente, sabe? É muito mais fácil a gente se aliar a eles, tal, não sei o que. A gente só vai matar gaulês, a gente só vai matar celta se a gente ficar brigando com Roma. Mas o Vercingetorix não aceitava isso, e muito determinado, então ele continuou armando a resistência dele contra os romanos, e sabendo que ele não tinha nem números de guerreiros suficiente e nem tecnologia suficiente para vencer os romanos em batalha, ele começou a usar aquela técnica de terra arrasada. Resultado, ele evitava que os suprimentos chegassem até as cidades romanas, tá? Então ele destruía todos os acessos a suprimentos e queimava tudo que chegava, e destruía tudo, plantações, tudo, porque os romanos não tivessem comida nem água. Era uma maneira de enfraquecer as cidades romanas. O César então teve que sair da Itália de novo e voltar para as frentes de batalha aqui na Gália, né? Teve uma batalha que foi feita em Avaricum, né, ou Avaricum, que hoje é a cidade de Bourges, aqui na França, que o César venceu, mas ele, nessa vitória, ele estava meio impiedoso naquela época, matou todos os habitantes do povoado, que inclusive nem tinham a ver com essa treta toda. O César não estava nem aí nessa época. E o Vercingetorix conseguiu retomar várias partes para os gauleses, partes da França, venceu muitas batalhas, mas aí teve a batalha em Alésia, né, que foi bastante famosa. Inclusive lá em Alésia, os historiadores e obviamente talvez a Secretaria de Turismo de lá reconstruiu um dos fortes gauleses, né? Não sobrou quase nada dos gauleses, porque eles faziam tudo com madeira, né? Então eles
reconstruíram lá como foi a Batalha de Alésia, como foi o cerco dos romanos ali, né? E a vitória de César contra o Vercingetorix. O que acontece? Essa batalha foi em 52, quando os gauleses foram finalmente vencidos, né? O último ponto de resistência gaulês. E segundo Plutarco, né? Que era um biógrafo greco-romano, né? A coisa foi meio poética, assim, né? O Vercingetorix saiu de dentro da cidadela lá que eles fizeram lá da fortificação e ele chegou até a frente de César, soltou a armadura, desceu do seu cavalo, altamente enfeitado, né? Cheio de ornamentos, e se prostrou na frente do general romano, tá? Enfim, entregando, reconhecendo a superioridade e tal. Só que, pelos textos do próprio César, que escrevia bastante também as batalhas que ele fazia, o negócio foi muito menos cheio de rococó. Foi uma coisa muito mais discreta e muito menos humilhante até, digamos assim, né, pro Vercingetorix. Ele foi preso, ficou 6 anos preso em Roma e depois de 6 anos ele foi exposto em praça pública e mataram ele na frente de todo mundo, né, provavelmente enforcado. E é basicamente depois desses eventos que se passa a história do Asterix, né? Do Asterix e do Obelix, né? E é engraçado porque toda essa coisa de terminar em Rix, né? Em Rix, Rix quer dizer rei em gaulês, né? Em celta. E tem a mesma origem, na verdade, da palavra rex, que em latim quer dizer rei, que depois vai dar origem a outras denominações, né? Que também é a origem da palavra rei em espanhol e em português, né? Que depois que César virou o comandante supremo de Roma, aí a palavra César passou a ser relevante, né? Que na verdade não se pronuncia César, se pronuncia César, que vai dar origem ao rei na Alemanha que chama Kaiser. Em céltico antigo, né, além de Rix, né, de Rix, também tinha Ri na Irlanda. E aí você fala, pô, mas então qual é a influência? É céltica ou é latina, né? Na verdade a influência é indo-europeia. Se você for ver a palavra Rex, rei, Rix, qualquer coisa mais ou menos assim, ela vem desde o sânscrito, lá na Índia, já tinham essa palavra ou corruptelas dessa palavra distribuídas por todos esses povos. Então Rex, né, rei, etc., é uma palavra muito conservada, é uma palavra lá da base do indo-europeu e que se manteve com o passar do tempo, né? Então, nesse ponto, a gente tem que lembrar que tanto os gauleses e os celtas quanto os romanos eram indo-europeus, né? Eles eram, uma segunda, terceira leva de populações que chegaram na Europa, vindas lá da Ásia Menor, possivelmente da Ásia Menor, né? Mas vindas do leste. E aí o Império Romano, por muitos anos, manteve o controle da Gália como um todo, né? Utilizando táticas que séculos depois os franceses, os holandeses, os portugueses, os ingleses acabaram utilizando nas suas colônias africanas, tá? Que é o quê? Você pegar aqueles povos, escravizar ou, enfim, transformá-los em subalternos, e ao invés de você fazer isso com tribos inteiras, você separa as pessoas todas, né? Coloca indivíduos de tribos rivais para viver juntos, separa para não ter mais identidade, né, de grupo, né, para perder a identidade de grupo deles, tirou a língua deles, obrigou todo mundo a falar latim, mais ou menos que nem eu expliquei naquele meu vídeo sobre definição de espécie, né? E esta é uma maneira de conquistar o povo, né? Evitar que ele se rebele. Você coloca grupos rivais vivendo no mesmo ambiente, né? Tipo, vou transferir aqui todo esse grupo aqui de celtas para outro lugar porque a gente tá precisando de trabalhador em outra cidade. Ao invés de pegar, tipo, sei lá, os Averne, né? Coisa assim, pega um Averne, um de outro grupo, junta todos e coloca aqui. E obriga eles a falar tudo a mesma língua, né? Então isso foi o que foi feito com as tribos africanas no Brasil, né? E em outros países, né, onde teve a escravização dos africanos, e funciona muito bem, né? A gente sabe que isso funciona muito bem e César já sabia disso desde a época do Império Romano. E foi então que se formou, nos séculos seguintes ali, a cultura galo-romana, ou seja, da Gália, dos gauleses e dos romanos, né? Teve muita troca, né, cultural ali entre os dois, então a gente fala, né, os historiadores falam de uma cultura galo-romana. Por isso que aqui vocês vão ver em várias partes aqui eu falando nesse vídeo sobre templos galo-romanos, que não são essencialmente romanos, eles são uma mistura de gauleses com romanos. Inclusive, depois desse período, alguns imperadores romanos tinham origem gaulesa. Eles eram de origem, pelo menos genealógica, céltica, e acabaram levando influência céltica, essa influência galo-romana, para dentro da própria capital do Império Romano. Foi mais ou menos nessa época que construíram esse anfiteatro aqui, que hoje fica na cidade de Nímer. Esse anfiteatro é um dos mais bem preservados do mundo.
mundo, e ele foi construído um pouquinho depois do Coliseu Romano. A gente não sabe direito por que ele conseguiu ser preservado assim desse jeito, talvez obviamente vários golpes de sorte, mas a gente sabe que durante a Idade Média ele foi usado como fortaleza. Do outro lado, vou ver se eu consigo tirar umas fotos lá, do outro lado você vê até alguns arcos que foram fechados com tijolos e colocaram aquelas janelinhas compridas de castelo, né, para colocar o arco e flecha e tal. E aparentemente se serviu como uma boa fortaleza de fato, né? Ninguém, eu acho, ou poucas pessoas conseguiam invadir o anfiteatro romano. Bom, o cenário que vocês viram que eu gravei, aquela parte explicando Roma, é aqui dentro desse anfiteatro romano, que é um dos mais bem preservados do mundo. Ele foi construído um pouquinho posterior ao Coliseu Romano. A velha política do pão e circo de Roma, né? Aqui era um espetáculo onde se matava um monte de gente, de bichos, que era o que eles queriam mesmo. Uma coisa bem impressionante, porque é grande e que juntava pobres, ricos, etc. Né? O pão e circo funciona até hoje e é meio que bastante eficiente. Eventualmente as pessoas não precisam de outra coisa. E eles reconstruíram, fizeram uma reconstrução disso daqui, uma restauração. E ficou assim. Essa restauração desse anfiteatro foi mais ou menos no século XIX, mas ainda assim boa parte dos pórticos estava inteira, desde aquela época. Tá? Ou seja, essa fortificação é muito útil, né, e muito bem feita. E resistiu bem às invasões. É bem impressionante que isso tenha se preservado durante 1900 anos, né? E hoje é usado para touradas e outras coisas assim, ou seja, não mudou muito o motivo, né? Troço idiota, né? Tourada. Ainda, sabe, coisa primitiva, a gente lidando com tourada hoje. Mas o pessoal faz aqui e fazem aquelas encenações romanas também, né? Aquela coisa meio filme gladiador, né? Mas enfim, é bem impressionante estar aqui dentro. Bem impressionante. Cidade de Nîmes. Nîmes, não precisa fazer biquíni. Cidade de Nîmes, aqui no sul da França. Pertinho de Montpellier. Os primeiros anfiteatros que a gente tem notícia eram gregos, né? E eles eram um semicírculo. Existem alguns preservados até hoje lá na Grécia e algumas imitações romanas, entre aspas, depois. Começavam fazendo com madeira, depois eram colocadas as pedras no lugar. Para os gregos eram feitas as apresentações de teatro e tal. Os romanos também acho que tinham isso, não me lembro agora. Mas a ideia mesmo era matar gente e matar bicho e fazer guerra, né? Briga, né? Era um UFC bem piorado da época. Tá misturado com o sadismo humano, né, que é uma ótima coisa que você pode estimular nas pessoas. É basicamente um linchamento controlado, Você não está linchando uma pessoa aleatória, você está linchando um coitado que está ali, sei lá, se é um criminoso, alguma coisa assim. É uma maneira muito fácil de você controlar a população, de estimular o lado mais agressivo da população, e funciona até hoje, né? Não foi à toa que a gente elegeu políticos, né, com um discurso muito violento, muito agressivo e de morte e etc, né? Haja visto o governador atual do Rio de Janeiro. E o interessante é que os romanos eles perceberam que valia a pena, ao invés de você fazer um semicírculo, colocar um círculo inteiro, porque aí cabia mais gente, né? E fazer o centro como sendo lugar de apreciação. Até porque aí você não precisava aproveitar um terreno naturalmente íngreme, né, que era o que era feito para os anfiteatros gregos. Era mais fácil fazer isso aqui, né? E o interessante é que eles enchiam de areia esse centro, faziam isso justamente para amortecer um pouco o impacto nos cascos dos cavalos e dos outros animais que eles traziam para morrer, né? Os romanos provavelmente ajudaram na extinção de uma série de animais aqui da Europa, né, como os próprios leões europeus, e haviam hipopótamos europeus, eu não me lembro agora se já estavam extintos na época, mas se não estavam, eram trazidos para cá. Tinham hipopótamos, eu não sei se eram africanos também, né? Enfim, poderia pesquisar melhor isso. E a areia também servia para absorver o sangue que jorrava nos borbotões aqui durante as apresentações dos espetáculos. Se é que você pode chamar isso de espetáculo, bom, na época era. E essa areia, ela era substituída a cada, digamos, apresentação, a cada luta, a cada disputa, corrida, etc., por
outras areias que tivessem mais limpas, né? Era um jeito de absorver e facilitar a limpeza. Essa quantidade de areia acabou caracterizando esse tipo de espetáculo, esse tipo de apresentação, esse tipo de estrutura e de ocorrência cultural romana, né? E por isso mesmo eles ganharam o nome de arena, vem da palavra areia, né? Que tem o mesmo radical, a mesma origem, porque era tudo coberto com areia. E aí, enfim, os romanos criaram as arenas, que são os ancestrais dos nossos estádios de futebol e de outros esportes. Ao contrário do que muita gente pensa também, apesar desse tipo de esporte, digamos assim, de atividade estimular bastante o sadismo humano, que a gente sabe que é uma característica muito comum, muitas vezes a misericórdia acontecia, né? Se o lutador lutasse bem, eventualmente se algum julgamento fosse feito aqui, enfim, poderia ser amenizado pelo público. Mas os criminosos, por exemplo, eles eram executados nessas arenas e assim, eles eram mortos por leões, por ursos, né? Eles colocavam uma fera e punha para matar. Então, quer dizer, é uma morte bastante dolorosa e sanguinolenta. E isso a gente ainda tem, né? Tipo, não importa o crime que a pessoa tenha cometido, merece a morte, né? Para boa parte das pessoas ainda hoje. Enfim, é inerente ao ser humano, né? Desse sede de sangue, vingança travestida de justiça, que está espalhada pelo mundo, né? Em todas as civilizações. Independente do crime, né? Seja um crime grave ou um crime leve, né? Vai se saber quem eram essas pessoas que eram executadas aqui, né, e por quais motivos. Será que, ainda que você queira dizer que algumas merecessem, será que todas mereciam? Ou era só o circo que era feito para manter o povo quieto, manter a Pax Romana, né, e manter os governantes nos seus governos, não é mesmo? A gente está aqui no que sobrou da muralha de Augusto. Augusto, primeiro imperador romano, né, filho adotivo de Júlio César. Essa aqui é uma torre que dá para subir lá se a gente chega no horário, mas como a gente passou só um dia aqui em Nîmes, não tem como ficar mais tempo. E ali tem o teco do resto da torre, lá onde está aquela criançada em cima. E isso, tecnicamente, são as partes da construção mais antiga daqui de Nîmes. Na época era a colônia de Nemausos, na região da província, né, que virou hoje, né, a área de Provence. E essa região, né, que ficava, no caso, né, toda aquela área transalpina que era chamada de área narbonense, né, porque era onde ficava a cidade de Narbonne. Quando o Augusto resolveu construir essa cidade aqui, né, e, obviamente ele ficava em Roma, né, ele tinha já parte daquele povo galo-romano já para fazer esse trabalho para ele. Um pouquinho antes do começo da nossa era, da Era Comum, né, ele mandou murar tudo ao redor. O que sobrou da muralha foi isso aqui, essa torre, né, e ela passava por tudo ao redor. Vocês vão ver depois outras estruturas que ainda estão presentes aqui na cidade de Nîmes, ali no centro da cidade, tá? Eu vou mostrar para vocês ainda, mas é só para mostrar como que a colonização romana dessa região, ela era feita de guerras e alianças. Então, para você guerrear com um povo gaulês, você tinha a aliança de outro povo gaulês. No caso, essa cidade foi fundada com a aliança de um dos povos gauleses, né, que moravam aqui na região. Já depois, vale lembrar, que o Júlio César já tinha derrotado o Vercingetorix, tal, não sei o que, e já não tinha mais aqueles grupos de gauleses revoltosos, né? A tribo do Asterix lá, né? O cartoon muito famoso, né? Da história em quadrinhos, né? Porque eles tinham uma poção mágica e tal, né? Bem interessante a história. E o Obelix carregava o menhir, né? Ou seja, ainda uma herança daquelas pedras de Karnak lá, né? Que eu estava falando para vocês, que era das culturas megalíticas, né? E que os celtas se apropriaram depois. Então, o Obelix carregar o menhir, né, é uma coisa céltica, mas que vem de povos anteriores aos celtas, né? Então é bem interessante esse período da história que foi se moldando. Infelizmente a gente não chegou a tempo de poder subir lá e ter uma panorâmica da cidade de Nîmes. Mas fica para a próxima. Bom, vamos falar um pouquinho de Paris então, né? Paris, a princípio, era só a ilha. A ilha que fica no meio do Rio Sena, que é uma ilha grande até, que hoje é chamada de Ile de la Cité. Por um tempo era Ile de France, mas aí depois Ile de France ficou toda a parte norte de Paris. E a gente sabe que se chama Paris porque aqui vivia uma tribo celta que eram os Parisi, pelo menos desde 200 anos antes da nossa era. E eles ficavam aqui na ilha, eles usavam o Sena como rota de comércio, que era uma rota bem grande, inclusive. Não era só no Sena, não. Passava para outros rios, mais para o sul,
sul, eles chegavam até lugares bem distantes. Quando os romanos vieram, eles se estabeleceram em uma das margens do rio Sena, onde eles construíram uma cidade que era chamada de Lutetia Parisorum. E essa Lutetia, ela virou uma cidade até bastante grande, bastante relevante, com templos romanos, com banhos, com fóruns, com teatro, com anfiteatro. E tudo isso ainda pode ser visto aqui embaixo, na cripta de Notre Dame. Então, visto de agora, não parece que é uma ilha. Você teria que olhar de satélite para você conseguir ver que realmente o Sena passa pelos dois lados, o rio Sena. E vocês conseguem ver pelo menos essas diversas pontes que tem por aqui atrás passam os barquinhos, né, tem o rio aqui passando. Como vocês sabem, no final de 2018, a Catedral de Notre Dame pegou fogo parcialmente, queimando a torre principal, que na verdade fica do outro lado ali, da onde vocês estão vendo. Por causa disso, a gente não vai conseguir entrar em Notre Dame, porque ela está interditada, não se sabe até quando, pode ser que demore anos, né, a reconstituição aí da parte que foi queimada. Aqui atrás de mim, essas poucas coisas que vocês estão vendo entre as árvores, são as ruínas de um templo, na verdade de umas termas galo-romanas. Lá dentro hoje funciona o Museu da Idade Média e lá dentro vocês conseguem ver partes de ruínas pelo ponto de dentro, né? Eles chamam de frigidarium, seriam as salas frias, né? A sala de resfriamento. Você tem várias esculturas mostrando deuses. Alguns deuses eu identifiquei como deuses romanos, outros eu imagino que sejam deuses gauleses, né? Mostrando bem esse amálgama da Gália, né? Dos gauleses, dos celtas, junto com os romanos. E aí, obviamente, é só um pedaço aqui das termas que está preservada, né? O outro pedaço ali tem a ver com outras partes que eu vou contar mais para frente do vídeo. Então, nos próximos séculos, né, correu aí essa cultura galo-romana, né? Lembrando que essa região aqui já era romanizada muitos anos antes, mas aí passou a ser mais romanizada ainda. O filho adotivo do César, que foi o primeiro imperador romano, que é o Augusto, construiu esse templo aqui, por exemplo, que hoje eles chamam de Maison Carré, né, ou seja, a Casa Carré, que foi em homenagem, acho que a 2 netos dele, que morreram muito cedo. Está entre os templos mais bem preservados, né, de origem romana do mundo. Obviamente com muita inspiração grega, como quase tudo dos romanos, né? E alguns anos depois, né, algumas décadas depois, é que foi construída aquela arena de Nîmes, né, que a gente já mostrou para vocês. E o tempo foi passando, né, os romanos jogando com essa questão aí dos povos, né, separando grupos, né, e tentando tirar a cultura dos gauleses ali, né, e dos celtas, até que mais ou menos no ano 260 da nossa contagem, lembrando que naquela época eles não contavam ainda na contagem cristã, né, apesar de Roma já estar cristianizada nessa época, ou estar quase toda cristianizada, você ainda não tinha essa contagem de antes e depois de Cristo, né? Então era 260 para nós, pra gente ter uma noção. Em anos romanos era, sei lá, 500, não sei das quantas, eles contavam a partir da fundação de Roma, né? Então, mais ou menos nessa época, entra pelo norte da França, atravessando o rio Reno, que é aquele rio que divide hoje a Alemanha da França, né? Ou quase isso, né? Mas naquela época separava os povos germânicos dos gauleses, invade uma tribo germânica chamada de francos. A gente não sabe nada sobre eles antes dessa invasão, deles atravessarem o Reno, né? Sabe só que eles moravam ali, né, naquela região onde hoje é a Alemanha, e os francos entraram e começaram a tomar os territórios do norte, ali da França, né, no caso da Gália, né, que era parte do Império Romano. Ou seja, os francos que deram o nome à França, né, e que acabaram depois sendo os fundadores do país, entre aspas, não eram daqui, né, é uma coisa meio interessante, né? Eles não eram nativos daqui, ou pelo menos não era da primeira irradiação de invasores, né, ou seja, não dá muito para saber quem era nativo daqui, eles também eram imigrantes. Uma coisa muito interessante para contar de Saint-Denis é que, bom, ele foi o primeiro padre
daqui, né, o primeiro bispo de Paris, na época que ainda era chamada de Lutetia, né, a gente está aqui na parte romana de Paris, né? A gente está perto do centro lá da Ilha de la Cité, mas na parte sul aqui, onde ficava o bairro romano, o bairro latim. Então, o Saint-Denis chegou e ele não foi muito bem recebido, porque naquela época ninguém era cristão, né? Porque isso daí foi lá pelo século III, se não me engano, século III ou IV. E o Saint-Denis, ele foi martirizado, né? Ele foi morto. O Saint-Denis pregou bastante por aqui, por essa região do bairro romano. Inclusive encontraram uma área de oração onde o Saint-Denis e acho que também o Saint-Étienne também atuaram, de pregação mesmo, como se fosse um pequeno templo, uma pequena igrejinha. É uma coisa muito recente, foi descoberta, fica no subsolo de um prédio. Diz que a entradinha é tipo uma lateral, assim, de uma porta de onde guardam vassouras e tal desse prédio. É uma propriedade privada, a gente não pode entrar, ou pelo menos eu nem fui atrás para saber como é que entra, porque não tem visitação ali, mas é muito interessante saber que tem essas coisas preservadas. Vou colocar aí umas fotos, umas imagens, tá? E o Saint-Denis, então, foi martirizado, né, no topo de um morro bastante alto aqui de Paris, que fica do outro lado, fica do lado norte de Paris. Esse morro onde ele foi martirizado ficou conhecido como Montmartre, ou seja, o Morro dos Mártires, e que hoje tem a Sacré-Cœur, lá tem uma igreja bem grande, que foi construída bem depois, não vai entrar nesse vídeo. E diz que Saint-Denis, ele foi degolado, e que ele andou degolado, tanto é que muitas estátuas, né, muitas representações de Saint-Denis mostram ele com a cabeça do lado, né, segurando com a mão. Ele andou, né, isso daí é a lenda, né, diz que ele andou com a cabeça embaixo do braço e só foi morrer, sei lá, muito adiante, e foi aonde ele morreu que construíram a Basílica de Saint-Denis. O grande problema é que essa distância hoje, se você for olhar no mapa, é de torno de 6 quilômetros, né, então, enfim, o Saint-Denis fez uma pequena maratona ali para conseguir chegar do outro lado com a cabeça embaixo do braço, tá? Bom, essa é a história, né? Essa é a lenda. Aqui é bom dizer que a maioria dos historiadores hoje em dia tem concordado que o nome Montmartre não vem de mártir e vem de Marte, o nome do deus romano da guerra, que aparentemente era venerado naquele monte, que desde a época celta seria sagrado e que depois foi cooptado pelos romanos também como um lugar de culto religioso. Mas a gente sabe que a cristianização da França se deu muito bem, né, nos anos e séculos subsequentes. Então, digamos assim, que o trabalho do Saint-Denis, nesse sentido de cristianizar a França, não foi em vão. Nem o dele, nem do Saint-Étienne, né, que também foi outro que foi discípulo do Saint-Denis e ajudou a estabelecer as primeiras igrejas cristãs aqui, pelo menos do norte da França. Lá pelo século IV, ou seja, uns 300 e pouco mais ou menos, os britânicos que moravam lá na Grã-Bretanha invadiram de novo a Armórica, que era a região que era, na verdade, a origem do povo deles, e reintroduziram as línguas célticas lá, no caso que deu origem ao bretão, que é falado hoje. Tem origem justamente nessa recolonização, inclusive o pessoal fala que quem invadiu era o rei Conan, esse rei britânico aí, que, enfim, eu não sei se deu origem à lenda, né, do Conan o Bárbaro, né, se foi uma inspiração lá pro filme do Schwarzenegger, mas eles retomaram aquela região, né, e o latim passou a ser menos falado lá e, enfim, Roma perdeu também a influência que ela tinha naquela região. Então Roma já estava perdendo os territórios lá por cima. E aí o que acontece? Os vândalos, né, que são um povo bárbaro também, né, vinham lá da Ucrânia, eles vieram lá do leste europeu e foram atravessando a Europa de leste para oeste, assim, destruindo tudo, roubando, saqueando. Não é à toa que o termo vândalo em português tem origem, né, nesse povo. E o que acontece? Quando eles chegaram na Aquitânia, vocês têm uma noção, eles chegaram até a borda oeste do sul da França, eles só foram parados pelos godos, que eram um povo também que vivia lá na parte lá da Espanha, né? E Roma ficou absurdamente agradecida por isso e deu um pedaço de terra para os godos ali, naquela região. Os godos agradeceram muito, mas eles eram povos guerreiros e eles também acabaram depois invadindo mais um pedaço do território romano para ficar com uma terra maior, invadiram e ficaram com Toulouse, né? Então Toulouse foi uma cidade visigoda por muitos anos, né? E agora, nessa parte da história da França, os francos que vão aparecer agora, os reis, etc., eles têm muito de mitologia por cima. Pelo menos as fontes que eu consultei disseram que a gente não tem como ter certeza do que é realmente historiográfico daquilo e do que é, enfim, um aumento, né? Uma formação de lendas em cima dessas pessoas. Mas o que a gente sabe é que o primeiro rei franco, digamos assim, em terras gaulesas,
romanas era chamado de Clódio. E esse rei Clódio foi quem conquistou várias terras ali do norte da Gália, inclusive acho que chegou a pegar Paris, ou chegou bem próximo disso, pegou dos romanos, né? Conquistou essa parte dos romanos. Isso foi na década de 420 da nossa contagem, e entre ataques, traições, derrotas, etc., ele foi sucedido por Merovec, ou Merover, ou Merovesh, ou como talvez fosse a pronúncia em germânico, Meroveg, que aí seria, né, no alemão atual seria Merovir. E essa estratégia dos romanos de ficar jogando um povo céltico contra o outro e fazendo aliança com um e com o outro também não ia durar para sempre. Mas uma das alianças que os romanos tiveram que fazer com os francos foi quando teve a invasão dos hunos, que vieram ali pelo norte também, e dizem que o Átila, né, o Huno, né, o líder dos hunos, ele foi derrotado numa batalha que é chamada Batalha de Chalon, que hoje provavelmente fica na região de Chalon ou Champagne, né, é uma área bem descampada ali, que é perto da cidade de Champagne, que é onde eles fazem champanhe. E no caso também é muito fora de mão, a gente acabou não indo até lá, mas dizem que quem ajudou bastante os romanos naquela época foi o Merovec. E isso foi mais ou menos em 451. O Merovec foi sucedido pelo Childeric. Enfim, vocês lembram que Rix, né, era a terminação para rei, né, significava rei. Então, provavelmente, como o Rix é para gaulês, provavelmente o Uric era para os germânicos. Então, o Childeric, né, seria o rei Childer. E aproveitando essa parceria que eles tinham com os romanos inclusive gratificavam alguns dos líderes francos com altas patentes do exército. E o Childeric chegou a ser comandante do exército romano. Só que o Império Romano já estava muito perto do colapso. E foi então no ano de 476 que um rei germânico chamado Odoacro conquista Roma, depõe o imperador de Roma e se torna o primeiro rei da Itália. E ainda que eles já fossem cristãos e mantivessem a subserviência à capital romana lá de Constantinopla, né, que seria o Império Romano do Oriente, meio que a subida ao poder do Odoacro marca o fim do Império Romano do Ocidente, que é aquele com sede em Roma, né, que dá nome ao Império e, portanto, o mais emblemático. Os visigodos, então, depois dessa época, terminam de tomar o resto da Aquitânia, tomam a Península Ibérica para eles, né, e vão ficar lá por um bom tempo. O norte da Gália ficou na mão dos francos, a Armórica já estava na mão dos bretânicos, né, dos bretões, e o oeste da atual França, pegando também o norte da Itália e a Suíça, formou o Império Burgúndio, ou da Borgonha, chame como quiser. E esse ponto marca, historiograficamente, o fim da Idade Antiga. Começa a Idade Média.